Olá, dando continuidade ao conteúdo teórico da disciplina de Anatomia Dentária e Escultura do Departamento de Odontotécnica da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense, hoje vamos abordar as características morfológicas do canino inferior. Nessas imagens nós vemos os incisivos central inferior e o incisivo lateral inferior. Eles vão apresentar características em comum e que permitiram classificá-los como dentes anteriores. Então nós vamos observar o formato da coroa do incisivo central é um formato trapezoidal tendendo a ser retangular, diferentemente do incisivo lateral, que tem um aspecto trapezoidal, bordo menor na cervical, bordo maior na incisal. Uma outra característica desses dentes é a borda cervical ser côncava em relação à borda incisal nos dois elementos. O incisivo central ele tem um certo achatamento da face vestibular, mas ele conserva a convexidade cérvico-incisal, bem mais tênue do que os outros elementos, e tem discreta convergência das bordas proximais para o colo. O ângulo disto-incisal é um pouco menos arredondado que o lateral, mais arredondado. A borda incisal é horizontalmente reta, com discreta inclinação para distal, enquanto que a borda incisal do incisivo lateral tem uma acentuada inclinação para distal. Canino. O canino inferior também guarda características de dentes anteriores, como convergência das bordas proximais para o colo, a borda cervical côncava em relação à superfície oclusal, convexidade mesodistal e cérvico-oclusal. Bom, a face vestibular do canino, ela tem o formato de um pentágono, só que é um pentágono irregular. Por quê? Porque o comprimento dos seus bordos não são iguais entre si. Então, por isso, é um formato pentagonal irregular, diferente do canino superior. Tem uma convexidade mesodistal, principalmente na região cervical. Nós temos a formação aqui de uma bossa, que dá um volume considerável à face vestibular, e tem, então, uma convexidade de cervical para oclusal. Convergência das bordas para o colo, a borda distal mais convergência e mais convexa que a borda mesial. Mas, em compensação, nós temos uma diferença no comprimento das bordas. A borda mesial é maior do que o comprimento da borda distal. Aqui vocês podem ver nitidamente a diferença de altura. Uma outra característica que o canino vai ter de diferente em relação aos incisivos é que ele não apresenta mais borda incisal, e sim ele tem uma cúspide com duas arestas longitudinais de inclinações diferentes. No caso, a distal é maior e mais inclinada que a borda mesial. Então, se nós tracejarmos uma linha horizontal sobre o ápice da cúspide, verificamos que o ângulo formado pela aresta longitudinal distal é um ângulo maior que o ângulo formado pela aresta longitudinal mesial. Por isso, a gente observa que a crista cérvico-oclusal é ligeiramente desviada para mesial.
Face lingual. A face lingual, ela segue o formato da face vestibular do dente, só que tem algumas pequenas diferenças. Por exemplo, nós temos uma certa concavidade nesta face, em função da existência de fossas, que também estão presentes no canino superior, só que essas fossas, né, são mais vestigiais, são bem mais rasas. A mesma forma nós temos em relação à crista marginal e à crista cérvico-oclusal. Tá? São vestigiais, não são tão pronunciadas quanto no canino superior, assim também como a região do cíngulo. Numa visão por oclusal, vemos que a face palatina do canino inferior também tem um formato triangular, como no canino superior. Face proximal. Na face proximal, em relação à coroa do dente, a gente consegue ver nitidamente o maior grau de convexidade na região cervical, justamente o local do aparecimento da bossa, e depois nos 2/3 restantes, uma acentuada inclinação paralingual. Já na face lingual, nós vamos observar na borda maior convexidade na cervical e nos 2/3 restantes uma concavidade indo em direção à face oclusal. Também no canino inferior nós temos um achatamento da raiz mesodistalmente e vamos observar a ocorrência de sulco nas faces proximais. Face oclusal, nós temos novamente a ponta de cúspide, aresta transversal e as arestas longitudinais. No caso, a ponta de cúspide deslocada para mesial. Raiz. A raiz do canino inferior é menor do que a do canino superior, achatada mesodistalmente, que confere o maior diâmetro vestíbulo lingualmente desse dente. Tá? É menos robusta que o canino superior. Na superfície proximal, nós vamos observar a ocorrência de sulcos, sendo que na distal é mais profundo. Também vamos observar aqui o contorno da borda cervical, que é convexa em relação à superfície oclusal, sendo que a da borda mesial é mais proeminente que a borda distal. A raiz em 71% é reta ou vamos observar um desvio para a distal. O conduto. O conduto do canino inferior também é amplo, como é uma característica dos dentes anteriores, e à medida que vai em direção ao ápice, ele vai ter um afunilamento. Se nós fizermos um corte na altura do terço cervical do canino, nós vamos ver que ele tende a ser também elipsoide, elíptico. E à medida que vai em direção ao ápice, vai diminuindo a luz do canal e o formato vai tender a ser um círculo. Espero que tenha tirado as dúvidas e apresentado bem as características morfológicas do canino inferior. Obrigado.